Olá, bem-vindos ao programa Vida Acadêmica, o programa que leva a academia até você. Eu sou Vanessa Fontana e hoje entrevisto o Paulo Bataglin. Bem-vindo, Paulo, aos estúdios do Uninter, é um grande prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Vanessa, é um prazer poder colaborar com vocês, poder dividir um pouco da nossa experiência. O programa Vida Acadêmica, Paulo, ele tenta pegar a questão da trajetória do professor e também as pesquisas que ele desenvolveu ao longo da sua trajetória, o que ele vem trabalhando em grupos de pesquisa. Então, o Paulo Bataglin, ele é formado em Engenharia Civil, mestre em Epidemiologia pela Universidade de Londres e é doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná. É uma trajetória... Vanessa, periclitante. Isso, exatamente. Eu fiz engenharia, na engenharia eu me identifiquei mais com a área ambiental. Depois que eu comecei a vida profissional, atuei com a área ambiental, com a área de saneamento, e lá identifiquei que a gente precisava entender um pouco mais da saúde, porque o meio ambiente vai impactar a saúde das populações. Me interessei bastante por isso e comecei a atuar dentro da área da saúde, né? Já trabalhava na Secretaria de Saúde na época. E eu precisava ter uma formação mais sólida sobre isso. E fui fazer especializações, fiz algumas especializações no Japão, fiz na Itália e culminou-se aí no mestrado na Inglaterra, né? Fiz um mestrado de epidemiologia ambiental, passou também pela epidemiologia ocupacional, etc. E fiz um doutorado em meio ambiente e desenvolvimento e em que a tese foi na epidemiologia participativa. Trabalhei em epidemiologia numa comunidade em que essa população trabalhava com as informações que elas mesmas produziam. Muito legal, Paulo. Eu quero entrar lá no tema da epidemiologia, no entanto, antes eu quero saber como que a graduação em Engenharia Civil chegou na tua vida, ou você que chegou na engenharia? Pois é, eu acho que um dos problemas, eu não sei se do sistema educacional brasileiro ou se da minha geração que era, a gente colocava uma coisa na cabeça e falava, não, vou fazer isso, né? Eu comecei a fazer engenharia com 16 anos. Né? O que você consegue decidir, né, nessa fase etária, né? E aí fiz engenharia, me identificava um pouco aqui, um pouco ali, mas no fundo não tinha muita... O curso não tinha muita aderência na minha carreira, eu não via a engenharia como parte da minha vida. Por que você escolheu engenharia civil? Porque eu achava que era isso que eu queria. Eu achava... Mas que você tinha um dom lá na matemática, na física? Sim, matemática eu gosto, tanto que a epidemiologia usa muito cálculo. Né? A epidemiologia é uma das áreas da saúde que mais faz uso de modelos matemáticos, de cálculos de taxas, de índices, né? Então, isso sempre foi parte minha. Só que acho que a engenharia tirava um pouco da parte social, do contexto global, do desenvolvimento que faltava. Eu queria unir um pouco as duas coisas. Tem um viés aí que eu sei, porque eu já passei e vários colegas passaram. Como eu sou da área de ciência política, a gente dá aula de sociologia para as engenharias. E os engenheiros não gostam de absolutamente. aula E aí que estava interessante, que nas aulas de sociologia eram as que eu mais gostava. E aí eu achava interessante, né, na aula de filosofia. Só que eu achava muito pouco. E eu não queria desagregar totalmente, né? Então eu falei, eu tenho que achar uma área em que eu possa fazer as duas coisas. Né? A área ambiental me trouxe isso, né, porque o ambiente ele é um estado que é gerado em função da dinâmica global, local, regional. E aí a gente tem que entender todo esse processo. Já no doutorado, eu pude me aprofundar um pouco mais aí na questão das ciências sociais. Né? Passei por alguns autores que eu achei muito interessante. E aí eu pude efetivamente trabalhar isso. Mas eu também fui pelo lado da física quântica, que eu gosto muito. Né? Então, esse forte, assim, vamos pensar no nosso telespectador lá. Tá. A pessoa que quer fazer uma graduação em engenharia civil. O que você diria? A base é ser um bom aluno em matemática, física... Eu acho que ele tem que ser bom em matemática, ele tem que gostar, sobretudo, né? Porque a matemática, além de aprender, você tem que ter aquele dom de ter o fascínio, nem qualquer área é isso, na verdade. E você ter uma capacidade de organização das diferentes ciências num projeto único. Então, você vai montar uma casa, você vai ter que entender um pouco de tudo, né? O engenheiro civil ele tem essa capacidade de agregação das diferentes ciências numa só. E na minha época, me formei em 86, né? Na minha época, a engenharia ela era mais universal que hoje ainda, né? Então, a gente passava por muitas outras disciplinas e elas nos davam essa condição
de trabalhar universalmente em várias questões. Então, aquele aluno que tem interesse, né, por exemplo, em estradas, em construção civil, né, ou até na partes da economia, né, ele vai ter muita afinidade com o curso de engenharia. O curso foi ótimo para mim, né? Eu nunca pensei em terminá-lo, eu só mudei de direção depois que eu me graduei. Eu não percebi que uma área específica da engenharia podia me suprir totalmente. Então, busquei outras áreas. Tanto buscar que na pós-graduação suprir essa demanda. Exatamente. Então, a ilusão é se achar que na engenharia você não vai ter componentes sociais, como a ilusão é achar que na saúde você não vai ter cálculo. Você vai ter tudo em tudo, né? E é isso que eu acho que a educação talvez precise avançar um pouco mais. As interfaces hoje, elas são muito periféricas. A gente precisa passar. Acho que se eu tivesse me aprofundado mais nas ciências sociais dentro da engenharia, talvez eu tivesse seguido mais algo focado na engenharia. Né? Eu fui procurar isso um pouco fora. Então, e daí, na época que você fez a graduação, tinha trabalho de conclusão de curso, monografia? Não tinha isso, não tinha. Então, isso foi um outro ponto. Nós tínhamos projetos que nós tínhamos que concretamente terminar ali, mostrar um resultado, né? E a gente uma coisa mais prática. Prática, definir ou um município que você trabalhava o desenvolvimento dele, né? Um projeto arquitetônico, ou de construção, ou acompanhamento. Mas, na verdade, eu gostei muito desse projeto de saneamento, que a gente definiu uma cidade no interior do Paraná, que a gente tinha que pensar a cidade. Então, já tinha um viés um pouco do desenvolvimento ali, né? E mais tarde, quando eu trabalhei no IPUC, em Curitiba, que fui funcionário do município, eu vi que isso foi bem forte para mim, né? Quando eu trabalhei no IPUC, eu me aproximei com a ideia dos indicadores. Trabalhei em indicadores compostos, indicadores de qualidade de vida, e foi onde eu realmente afunilei, né, minha área de interesse. No mestrado, trabalhei esses indicadores de qualidade de vida, e no doutorado, trabalhei em indicadores locais. Talvez até porque esse viés da tua graduação te levou a pensar nessa coisa mais global. Exatamente. Porque o engenheiro, se pensa, o engenheiro ele não trabalha só com a parte concreta, né? Dentro da parte concreta existem pessoas e no entorno também. Claro. Eu lembro Mas só que é isso que a gente não consegue colocar na cabeça do estudante, em geral, né, de engenharia. Eu não sei se é um pouco da maturidade de quem chega lá. Eu acho que no Brasil se chega muito cedo à faculdade. Eu estava falando com um amigo suíço ontem, que está aqui no Brasil. Ele terminou a faculdade de arquitetura dele com 28 anos. E ele falou, foi necessário passar por diferentes experiências para poder entender que a arquitetura era o que eu queria. Uma maturidade, né? É uma maturidade educacional, uma maturidade de vida, etc. Né? E uma questão importante disso que você falou é que assim que eu entrei na prefeitura de Curitiba, fui trabalhar com os módulos sanitários, que a gente trabalhava em diferentes comunidades na cidade, e nós implantávamos os módulos, que eram um kit sanitário, né? Tinha uma fossa séptica e um banheiro, né? Construído com placas de concreto. E a gente via as diferenças, né? Uma comunidade que nós trabalhávamos mais, né? A absorção da ideia do banheiro era bem enraizada. Quando você só montava um módulo sanitário, que nós chamávamos, com a fossa e o banheiro, eles dilapidavam, roubavam, né, o filtro. Daí tem a questão da pessoa, é o social. É o social, né? Não era social interage com essa parte mais prática. E aí eu acho que isso fica bem evidente, né, numa ação do engenheiro, como é que ele pode passar por cima disso, né? Não adianta. E foi lá que, poxa, tem alguma coisa aqui que dá para a gente avançar mais, né? Porque se nós não entendemos que o impacto é ambiental e da saúde dessa população, a população vai ver isso apenas como fonte de renda. E realmente comercializava as britas do filtro, comercializava as placas do concreto. Não conseguíamos implementar o projeto, né? Claro, faltava uma base social, um trabalho e a dissipação desse conhecimento, né? Que o conhecimento ficava no engenheiro e quem concebeu o programa. Né? Por que eles não usavam banheiro se uma casinha era mais fácil? Sim. Dava trabalho, tinha que fazer manutenção. Então, claro, né? Isso... E às vezes até o hábito de usar, né? Você está falando disso, eu lembrei de uma pesquisa de uma colega, ou de um professor, assim, eu lembro vagamente da ideia, que fizeram a construção do banheiro lá, e as pessoas olhavam aquilo e não sabiam para que servia o vaso, né? Quer dizer, até uma questão de educação mais básica, o que para a gente eventualmente é banal, nem para todo mundo é.
Tem uma questão de cultura, não, né? Com Aí entra a sociologia, a antropologia. E não é porque nós tenhamos, nós que passamos por uma graduação, a gente conheceu. Quando estive no Japão, me defrontei com um vaso sanitário totalmente eletrônico, que eu me perdi aqui, o que eu faço com isso aqui? Né? Exatamente. Então, Cultura. É cultura, é todo um processo, né? Então, e isso foi, eu acho que foi um grande aprendizado, que a gente tinha uma equipe razoavelmente interdisciplinar, mas que a gente não conseguia concretizar, né, determinados aspectos. O projeto era fascinante, mas ele deu certo em algumas comunidades, né, em que a relação instituição-população foi efetiva do ponto de vista da informação, do entendimento do que era o projeto, do impacto que isso ia trazer, etc. E daí você, então, terminou a tua graduação, fez esse projeto que com certeza influenciou no restante da tua formação, no mestrado, no doutorado, como você já mesmo disse. Aí você entrou diretamente para o mestrado, fez o meio de campo? Não, então, aí eu terminei a graduação, trabalhei com a área de saneamento, já na Prefeitura de Curitiba, sim. E depois eu fiz outras especializações, né? Então, eu adorava estudar, né? Eu acho que, né, a gente estando aqui, então, eu fiz hidrologia na Itália, trabalhei a questão da água, foquei de novo no saneamento. Depois eu fiz alguns cursos no Japão de doenças de veiculação hídrica e saneamento, então já aproximou saúde, né? Fiz também gestão em saúde pública, então já comecei a transitar na área da saúde e ver essa relação de importância. Você chegou a morar no Japão? Morei. E a língua? Eu estudei japonês, mas não me peça para falar aqui, eu sei o básico do básico, né? Mas eu acho fascinante, assim, a cultura japonesa, algo que eu acho que quem tiver oportunidade tem que a lógica da sociedade é outra, né? Eu lembro uma cena muito em que eu estava andando numa metrô, a mais lotada, a mais densamente transitada na cidade, que é Shinjuku, e de repente eu derrubei um relógio, não lembro o que eu derrubei, e veio uma pessoa desesperada atrás de mim dizendo que eu tinha derrubado aquilo, né? Situações em que eu fui numa loja, numa livraria procurar um livro, não tinha, ela não conseguia se comunicar comigo, explicou, desenhou, o problema era eu, não era ela, obviamente, né? E aí ela foi lá, falou, espera, vou falar com o meu gerente, falei, o que ela vai fazer, né? Aí, de repente, ela me levou até outra livraria, ela me conduziu para eu achar o livro que eu queria. Então, são situações, assim, que para mim foram muito impactantes, assim, que eu não sei se eu viria no Brasil na época aqui. Então, a dificuldade da língua era suprimida por essa relação do coletivo, que é fortíssimo lá, fortíssimo, né? De você, não sei se isso é bom ou ruim, mas você sobrepõe sua individualidade em detrimento de um coletivo forte. Teve uma questão, teve um problema, eles já têm a força. E lá eu trabalhei a promoção da saúde em pequenas comunidades, né? Eu publiquei no Japão com esse colega e a gente ia para as comunidades mais remotas em que eu não falava um A de japonês, a gente se comunicava de alguma forma. Né? Então foi muito interessante nesse sentido. Então foram 3 momentos em que eu desenvolvi esse projeto junto com o governo japonês e que a gente ia para essas pequenas comunidades. Então, tudo somados, eu fiquei uns 7, 8 meses no Japão, entre idas e vindas. Para a fazendo perspectiva cursos, cultural, tudo. aprendizado. Foi muito importante, né? E diferentemente do ano e meio que eu vivi na Inglaterra, quando eu fiz o meu mestrado, né? Que aí é outra lógica, né? Outra questão que você tem que entender. O que dá para observar na tua fala é que a questão, ainda que você seja engenheiro, a questão da cultura, ela perpassa de uma forma muito intensa a tua trajetória acadêmica. Não tenha dúvida disso. Paulo, a gente vai entrar no segundo bloco um pouco mais nessa questão do mestrado e do doutorado do professor Paulo e nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o programa Vida Acadêmica, hoje entrevistando o professor Dr. Paulo Battaglin. Se você quer brilhar na sua carreira profissional, estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades localizadas bem no centro de Curitiba, o Uninter oferece cursos de graduação presenciais e semipresenciais com valores que cabem no seu bolso, uma equipe de professores mestres e doutores e um ensino de qualidade comprovado.
O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Voltamos com o programa Vida Acadêmica, hoje entrevistando o professor Paulo Badaglin. Paulo, a tua trajetória é muito interessante, para mim particularmente, porque sou cientista política, e chama atenção assim, a questão da cultura, como eu vinha falando. E depois dessa tua passagem pelo Japão, você veio fazer o mestrado, como é que aconteceu? Isso, como eu fui várias vezes, né, para o Japão, eu tinha um projeto de longo prazo. Eu comecei fazendo uma especialização lá, voltei, aí fui fazer mestrado na Inglaterra, depois voltei de novo ao Japão. Até durante o doutorado eu estava com essas idas e vindas, tanto que eu foquei na minha tese de doutorado a questão das microáreas, das pequenas comunidades, da organização e de como elas poderiam ser sustentáveis a partir da produção de dados próprios, né? E então me influenciou bastante algumas lógicas até da percepção de saúde, de como o japonês vê, né? Que ter saúde não é necessariamente apenas não ter doença. Você pode até ter doença e você entender que saúde vá além disso. Que tipo de realização você tem? Então, nessas comunidades que nós íamos, a gente falava com pessoas idosas. E na época, né, a transição demográfica já era evidente no Japão, né, como é hoje. E a gente percebia, né, a lógica do que é felicidade, do que é realização, do que é saúde, que são termos que se entrelaçavam muito já, né, quando se falava em saúde. Então a gente tinha pessoas, olha, eu tenho câncer, mas eu me considero uma pessoa saudável, né? Porque eu realizo tudo que eu quero fazer. Sim, qualidade de vida. Eu não tenho limitações nesse sentido, né? Então, nessa perspectiva, eu entendi que saúde realmente vai passar culturalmente pela população, né? Socialmente e individualmente, das experiências vividas, né? Que transita um pouco naquele conceito de qualidade de vida pela Organização Mundial da Saúde, né? E que você não consegue entender se você não mergulhar numa comunidade, né? Então, a minha tese de doutorado passou por isso, né? Eu trabalhei numa comunidade em Paranaguá, ela tinha tido episódios de cólera, e fui entender o que era qualidade de vida e saúde por eles. Só que a partir deles, eu levei um laptop para a comunidade, com uma pessoa da comunidade que sabia manusear, e eles construíram o instrumento de coleta de dados, a metodologia, e eles coletaram os dados. Então, teve um senhor, que é um exemplo que eu gosto de citar muito, ele era analfabeto. Ele fazia as entrevistas fazendo risquinho. Ele entendia a lógica dele. E eu sempre me senti orgulhoso porque eu publiquei com ele. Eu falei, eu acho que é uma das poucas situações que o analfabeto está publicando. Ele publicou comigo num congresso. E foi uma comunidade muito forte, né? Então, eu fiz 2 teses, a oficial, e fiz uma que as crianças produziram com desenhos e percepções da saúde, da qualidade de vida deles, papel artesanal de folha de bananeira com eles lá, né? Então, foi muito intenso, E trabalhei epidemiologia participativa, que era uma coisa nova na época. A gente tinha tido uma experiência no Equador, outra na Ásia, de você ter uma comunidade que produza seu dado, que entenda o que é importante e que analise esses dados. A gente colocava painéis na comunidade e eles viam o que estava acontecendo e a partir daí tomar decisões, né? Não, esse é o respeito, né, pela comunidade, porque às vezes a gente vê assim, o desenvolvimento das pesquisas, das teses, das dissertações, e na outra ponta você não vê o retorno para a população, né? Eu não sei se depois que eu passei dos 40 e pouco, você começa a pensar numa outra lógica, né? Claro. Porque assim, até essa questão que você falou da própria maturidade quando se faz uma faculdade. Não só a engenharia ela exige uma maturidade, como as ciências sociais também exigem uma maturidade. E eu acho que ela vai percorrendo, né, ao longo da vida, e a proposta desse programa é exatamente isso, ver o quanto do nosso trabalho acadêmico, da pesquisa, ela retorna para a sociedade. Exatamente, esse é o ponto. Para você ter uma ideia, né, eu fiz aqui na Federal, e meu doutorado era um programa conjunto com a Universidade de Bordeaux, na França. Teve uma parte dos meus estudos de doutorado que eu fui para lá e fiz, e chegou algum momento em que houve uma junta que perguntaram: o que você quer? O que você está fazendo é ciência? Então, assim, será que estava todo mundo preparado para ver isso, né? Sim. Houve um questionamento mesmo, né? Eu, assim, trabalhando, produzindo, trabalhando teoricamente, né? E coleta de dados, etc. E houve um questionamento até um ponto. Falei, puxa, mas eu retornei, mas o que é ciência?
ter que esperar esse tempo todo de defesa, engavetamento, publicação, para que chegue na comunidade e traga um impacto de 10% daquilo tudo que você estudou, ou você ter uma relação mais direta? Claro que aí criou-se mais animosidade. Mas no final, né, quando houve a defesa, aí houve um certo entendimento do processo. Então, a maturidade, ela também é institucional. Sim. Tem coisas que a gente só vai ter clareza quando ela acontecer e enfrentar essas barreiras. Exatamente. Né? Então, quando eu fazia uma espécie de sanduíche, eu fazia Bordeaux, Londres, porque eu mantive o contato com a Universidade de Londres, e as pessoas lá me aconselhavam muito, falavam, olha, essa experiência, você não pode parar, não pode ser barrado por pessoas que estão dizendo que isso não é ciência. Né? Você vai ver que depois, tanto que depois eu apresentei em vários países o resultado da minha tese. Mas até lá, a instituição te gerava uma insegurança de tal forma, eu falei, será que o que eu estou fazendo não está servindo para nada? Então, é uma maturidade de quem está pesquisando, da comunidade, da instituição, tudo isso nós passamos, né? E você só vai saber que você está enfrentando um novo desafio quando você está lá. Sim, exatamente. Né? Senão você não sabe, ou você cai num lugar comum de não inovar, né? Também. E você pensa assim, um país como o Brasil, né, que tem tanta demanda, tanta necessidade, e se você não fizer o mínimo do retorno, claro. Né, para que serve então? Né? Não, com certeza. E assim, a gente, né, eu que como engenheiro fui me aproximar das questões das teorias sociais, etc., e da antropologia também, eu tive que trabalhar muito isso para estar na comunidade. Você tem um grau de envolvimento tanto, né, que você já não sabe mais se você é pai da comunidade ou não. Sim. Aí eu participei das conferências de saúde de Paranaguá, dava palestra. Eu já estava me vendo como um membro, né, e a gente tem que entender que o processo ele não vai ter uma fronteira clara, você vai se envolver. Não adianta, né? Você está lá, e aí eu falei assim, não, mas acho que esse é o papel de um doutorado mesmo. Né? Porque senão você vai fazer trabalhos teóricos que tem sua validade também, eu acho que tem sua validade, claro. Né? Mas tem uma outra velocidade. Né? E isso foi sofrido, né? Até você ver a coisa concretizada, você passa por percalços realmente se questionando a ciência, questionando o modelo, né, de programas de doutorado no Brasil, etc. Porque a experiência que eu tive em Londres, no mestrado, foi totalmente diferente da experiência de doutorado que eu tive aqui. Né? E olha que o doutorado que você fez é um doutorado mais aberto, porque ele é um multidisciplinar. Ele é, né? Ele é, exatamente. E ainda assim você teve todas essas barreiras. Tive. Uma parte, né? Teve uma parte que sempre me apoiou lá. Né? Então foi bem interessante. Porque eu acho que, mesmo na especialização, que a gente trabalha muito aqui na Uninter, a coleta de dados é fundamental, né? A sua ida a campo, você viver a realidade, né? A gente, às vezes, por questões de tempo, né, faz apenas uma revisão que teoricamente é essencial também, mas eu acho que você ter esse contato com a comunidade, chegar lá, entender, trazer, deglutir e retornar é essencial, né? E eu falo isso porque também não quero passar a ideia que eu não gosto de trabalhos teóricos, né? Assim, a gente tem autores... Né? Não, a gente precisa, né, Paulo? Precisa, não tem como desenvolver uma pesquisa, um doutorado, um mestrado, se você não tiver o olhar teórico. Absolutamente. Todos os autores que a gente passou pelo doutorado, né? Por exemplo, Ulrich Beck, que fala da sociedade de risco, foi muito importante, né? E próprios professores de doutorados também, né? Muitos deles até hoje têm um contato. Né? Meu orientador, na época, é um amigo pessoal hoje ainda. Quem foi teu orientador? O Francisco Mendonça, né? Um geógrafo que deu toda a direção que eu precisava, acreditou sempre, Porque, na verdade, eu sofri muita influência de uma professora da Universidade de Londres, que é Carolyn Stephens, que até hoje ela está lá, é consultora da Organização Mundial da Saúde, da ONU, né, vive escrevendo e que é muito crítica à sociedade. E eu me identifiquei bastante, então a gente sempre trabalhou o questionamento da epidemiologia como uma ciência extremamente quantitativa de como que ela poderia trazer elementos qualitativos, né, para a ciência. Né, e ela me forçou sempre. Então, o doutorado eu senti muita influência. Então, eu me desestimulava aqui, ia para Londres. E qual que é a formação dela? Ela fez literatura em Cambridge e ela se mergulhou na área da saúde, né? Se você fizer daí o olhar deve ser extremamente crítico mesmo, porque a parte da teoria crítica ela deita e rola na literatura.
A Carolyn foi fundamental para a minha formação, como foi o Francisco, né? E que são percepções diferentes. A Carolyn hoje mora na Argentina, ela é casada com um argentino e ela trabalha na Universidade de Tucumã, mas ainda está vinculada à Universidade de Londres, né? Na London School of Hygiene and Tropical Medicine, que é onde eu fiz o mestrado, e ela... como ela tem esse viés poético, os textos dela assim, são maravilhosos, né? Você lê assim e vê a construção, né, do entendimento da saúde, da sociedade, das populações de uma forma muito, muito elegante, muito interessante. Legal. Né? Se vocês puderem passar por ela, dar uma lida. Legal, não, legal. A indicação é interessante e a tua trajetória, né? Também. Ela é passada por diversas áreas, quer dizer, engenharia, daí um mestrado que foi em epidemiologia, Isso. em outro país, aí um doutorado em meio ambiente que é multidisciplinar, que ali você tem né, uma grande quantidade de áreas, e aí uma orientação com um geógrafo, quer dizer, então você assim, acabou combinando várias áreas de conhecimento para o exercício da tua profissão. Isso foi essencial, né? E cada lugar que eu passei, eu acho que teve uma parte dessa composição, né, do meu pensamento hoje, né, e todas né, esses personagens que participaram da minha formação foram essenciais. A Carolyn, ela foi membro da minha banca no doutorado, né, e ela arriscou aprender espanhol e português para vir. E a Carolyn é uma pessoa única, assim, eu acho que se vocês tiverem oportunidade de passar pela... Ela vive escrevendo textos para a Organização Mundial da Saúde, né? E ela tem uma visão muito crítica, né? E o Francisco também, como geógrafo, o Francisco trabalha hoje na Geografia da Saúde, né? A gente sempre tem parcerias nos congressos de Geografia da Saúde, eu sempre sou banca nos mestrados e doutorados lá na Geografia, então eu atuo um pouco na Geografia hoje ainda. E aqui no Uninter, o Paulo é professor do Uninter, né? Você está trabalhando na pós-graduação e agora está ajudando na construção do mestrado. Exatamente. Então, aqui há 10 anos sou coordenador da pós-graduação presencial na área da saúde, né? E agora, na construção desse novo programa de mestrado de gestão da sustentabilidade, estou envolvido. Legal. Né? Então, já nessa última produção que a gente fez, né, da revista, tem um artigo meu e eu fiz o editorial também. Qual revista, professor? A revista Meio Ambiente e Desenvolvimento. Tá. Né? Meio Ambiente e Sustentabilidade, do Grupo Uninter. Do Grupo Uninter, exatamente. E daí você está envolvido em algum grupo de pesquisa? Eu estou em 2 grupos de pesquisa, né? E um deles, que eu sou líder, eu falo esse tema porque é o tema que o CNPq, que a gente está estudando cólera na Guiné-Bissau, né? Esse artigo já fala de cólera na Guiné-Bissau, a gente vai tentar ampliar e tenho alunos da pós-graduação presencial envolvidos nesse projeto de pesquisa, né? E estudar a Guiné-Bissau foi fascinante, né? E a gente espera ampliar esse tipo de estudo daqui para frente, né? A pesquisa começou agora, e até porque esse aluno da saúde pública aqui da Uninter, ele é guineense, então a gente quer aprofundar isso, ele também se envolveu bastante, mas realmente foi fascinante já um pouco dos estudos que nós fizemos. Legal. E o outro grupo? Outro grupo foi criado agora também, eu não vou lembrar do nome, mas é um grupo que estuda meio ambiente, saúde e clima, né? Em que a professora Márcia Oliveira me convidou e a gente também está começando agora, a gente vai entender a relação da temperatura do clima e do impacto em saúde. Legal. E eu acabei de convidá-lo para fazer parte de mais um grupo de pesquisa. E eu já aceitei. Porque essa questão da epidemiologia, porque Totalmente, a gente pensa a questão do trânsito como uma epidemia, né, já que a gente tem aí 60 mil mortos ano no Brasil, é o 3º país que mais mata no trânsito. Então, são dados epidêmicos, com certeza o Paulo... E é uma epidemia mesmo no Brasil, né? Eu não sou da área da epidemiologia do trânsito, mas né, por aquela disciplina que eu ministrei, eu me aprofundei um pouco e vi os dados são alarmantes, né? E são as várias razões, talvez num outro momento a gente possa aprofundar um pouco mais. Eu até falei que eu queria explorá-lo aqui em relação ao trânsito, mas o tempo não me deixou. O Paulo além de competente, uma pessoa extremamente simpática. Obrigado. Então foi um prazer recebê-lo aqui, Paulo. Pena que não temos mais tempo, mas eu vou te trazer de volta para a gente aprofundar mais esse tema da epidemiologia. Vamos. E esse olhar
olhar também sobre o trânsito, né? Vou começar a cobrá-lo nesse sentido aqui. Pode cobrar, eu acho fascinante isso, né? E o trânsito no Brasil envolve um conjunto de fatores, das percepções, da cultura, da legislação, da qualidade das vias, tudo isso. E precisa de um olhar multidisciplinar, né? Porque não é uma área de conhecimento que vai resolver o que nós temos aqui. Absolutamente. E não é só o foco da engenharia, não é só isso. Não é só ter uma legislação, né? Você precisa de muito mais que isso. Não, até porque, assim, eu sei que o tempo está estourando, mas só para finalizar, hoje no Brasil existe uma disciplina no curso de graduação em engenharia civil, que é a engenharia do tráfego, é a única disciplina que trata de trânsito na formação geral, na formação de graduação, quer dizer, um absurdo total. Totalmente. Né? Em direito não existe uma disciplina específica para tratar de código de trânsito, então quer dizer assim, é um conhecimento que está à margem. Né? A minha área, especificamente a área das ciências sociais, ela não se debruça sobre a questão do trânsito. Então, assim, é uma questão que a gente tem que colocar em pauta, assim. Eu acho que tem, as pessoas se transformam dentro de um carro, eu acho que tem vários vieses que a gente tem que entender. O que motiva, eu vi hoje no jornal que o motorista de ônibus saiu dando martelada. Exatamente. Quer dizer, até que ponto, né? Será que é culpa dele? O que levou esse senhor, né? Ele estava em defesa de uma legalidade, né? Mas não pode fazer isso. Uma coisa muito complexa isso tudo, muito complexa. Então eu quero finalizar aqui dizendo que o Paulo, ele não é só engenheiro civil, ele é antropólogo. Meu Deus, adoraria ter esse título, viu? Fiz antropologia, não. Tive disciplinas no meu doutorado, eu tive antropólogos e filósofos franceses que vieram. É fascinante essa área. Joia. Então, muito obrigada, Paulo, pela tua presença Obrigado aqui. Você o nosso engenheiro civil, antropólogo. Meu Deus. Então, o programa Vida Acadêmica fica por aqui. Até mais e muito obrigado pela sua audiência.